Olá, seja bem-vinda a mais um programa Tati Elas, edificando o coração feminino. Gente, que alegria estarmos aqui mais uma semana para a gente meditar de coisas concernentes à nossa fé, ao nosso Senhor e sermos edificadas, transformadas pela palavra de Deus. E o tema hoje, gente, eu achei tão interessante e especial e espero que fale ao seu coração, que é de Rejeitada a Rainha. Nós vamos caminhar pelo livro de Esther, contar a história dessa personagem bíblica que tanto tem a nos ensinar. E para falar desse tema, dessa personagem, nós trouxemos a Dilza Saião. Ela é esposa de pastor, dedicada semanalmente aí a trazer conteúdos bíblicos através do YouTube, no seu canal. Você pode procurar pelo nome dela. Dilza, seja bem-vinda mais uma Obrigada, vez. querida. Eu fico muito honrada de Deus me dar oportunidade de compartilhar coisas que Ele me dá. Amém. Já Ele que me deu, né? Então, me fez bem, me curou, aí eu fico louca para distribuir também, né? Aham. Então, para mim é um privilégio estar aqui com você e podermos, nesse dia, compartilhar algumas coisas desse livro tão precioso para nós, as mulheres, né? Amém. Fiquei curiosa porque você disse me curou. O que esse livro curou em você? Aqui é sobre rejeição também, né? Nós estamos nos temas da rejeição. É, o que Deus pode fazer com uma pessoa que é absolutamente improvável, né? Uma menina criada sem mãe, sem avó, porque se não tem mãe, tem que ter avó. Não tem mãe, não tem avó, não tem tia. Foi criada por um rapaz, um homem, um senhor, não sei a idade dele, que era primo. Então eu fico pensando, coitadinha, né? Sem vínculos de outras pessoas, mulheres, assim. Mas, e a vida dela, além de tudo isso, ela era uma escrava, né? O país, os judeus estavam ali, todos os judeus, como escravos. Uhum. Então ela era uma escrava sem família, sendo por misericórdia criada por um primo que naturalmente não tinha a competência, nem tinha obrigação de ter competência de criar uma menina, né? Só que nós vivemos meio assim no mundo, né? A gente se acha, ai, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não sei, eu nunca vou ser nada, não tenho potencial, não vim de berço, não há dinheiro, não tenho boa formação intelectual, né? Ai de mim. Então acontece o seguinte: a Bíblia é muito rica, a Bíblia é maravilhosa, né? E aí essa história de Esther é para levantar qualquer escrava, tirar você da escravidão, me tirar da escravidão dos meus ai, ai, oi, oi, Amém. e me colocar aonde Deus tem me colocado como Amém. rainha. E quais são as escravidões que nós vivemos hoje? Olha, complexo, insegurança, amargura, assim, dúvida. Para que eu nasci? Para que eu vivo? Por que Jesus não volta logo? Os mais crentes, por que Jesus não volta logo, né? Assim, acaba logo com essa situação. Então, nós temos, assim, umas coisas que nos atrasam, né? Que Nos não aprisionam por um nos aprisionam e momento, não né? nos deixam felizes, né? A gente não fica feliz com um negócio desse. Mas tudo que está na Bíblia foi feito para nossa edificação, né? E eu espero que essa palavra de hoje edifique muito as pessoas que estão nos ouvindo, porque é uma palavra tão clara, né? Tão objetiva e tão oportuna, né? Aham. Que você pode ser escrava, você pode estar num país como estrangeira, você pode estar num casamento razoável, que não é lá, Brastemp, que você sonhou. Você pode criar filhos que está bem difícil, a situação financeira. Você pode estar vivendo um contexto que não é o mais favorável. Mas há uma esperança, Amém. porque você vai sair de escrava para rainha. Amém. Com certeza, todas nós. Aliás, estamos saindo, né? Nós estamos vivendo mais como rainhas do que como escrava, graças a Deus, né? Então, essa história me diz isso. Então, essa menina, ela não tinha nem os bons hábitos, né? Bons costumes, porque tanto que quando
quando há um contexto ruim, a gente pensa, e agora, né? Mas Deus está no comando da Sim. história, né? Uhum. Então, quando a rainha Vasti, que era fina, refinada, falava francês, inglês, papapá, viajou para a Europa, conhecia tudo, joias e carro, tal, ela foi má com o rei, né? Uhum. Ela desobedeceu uma ordem, ela envergonhou o rei diante de vários líderes políticos da região, da época. Então, veja bem, ele ficou abalado, mas sem saber o que fazer. Quando ele pediu conselho para os eunucos, as pessoas conselheiras do palácio, falaram, olha, se você aceitar essa humilhação, você está estimulando outras mulheres a serem rebeldes nas suas casas também. Sim, a fazer o mesmo, É o né? mesmo. Então, ela não só rejeitou você, mas ela veio trazer uma doutrina muito ruim para o nosso povo, né? Uhum. Aí ele foi obrigado a rejeitá-la. E as próprias pessoas que disseram para ele, rejeita ela, elegantemente rejeite ela, disseram, rei, agora você tem que preparar uma esposa para você. O rei não pode reinar sem uma rainha, né? E ele não tinha a menor vontade, nem estava entusiasmado com ninguém e tal. Mas aí, os conselheiros, por isso que é bom a gente viver no meio dos conselheiros, né? É. Os conselheiros disseram assim, olha, faz uma triagem, né? Vamos fazer aqui um anúncio, vamos anunciar que as moças bonitas venham, papapá, e aí você vai escolher uma delas, né? Uhum. Aí o que acontece? Como o primo, né, que criou a menina viu essa notícia, que ele trabalhava lá no reino também, lá no palácio, ele falou assim, você vai se candidatar. Ela falou, eu? De maneira nenhuma. Aham. Não tenho o menor potencial. Ele falou, não, você vai, né? E ela se candidatou, ele ainda falou assim, não fala que você é judia. Guarda, né? Fica quieta, né? Porque havia um preconceito. O judeu era escravo Aham. do país. Você vai Sim. falar que você eu sou escrava, me candidato a rainha. Ninguém ia aceitar isso, né? Aham. Mas ela ficou quieta, porque a omissão não é pecado, né? Ela só omitiu. E ela se candidatou e ela era muito simples, né? Muito sem... Eu fico pensando lá, a rainha da Inglaterra, né? Tem tudo, uma etiqueta, tem tudo, não sei o Aham. quê. Para entrar lá, nem todo mundo se dá bem, né? Uhum. Parece que a última que entrou aí não se deu bem. Então, porque há umas regras, há umas exigências, há todo um protocolo de comportamento A ser seguido, né? a ser seguido. Aí, resultado, o rei bota o olho nela. Quer ver? Achei tão interessante isso aqui. Aí as meninas vieram, se candidataram, parará, parará. Aí no capítulo 2, Esther fala assim, o rei amou a Esther, a escravinha lá, que usava vestido de chitas, sei lá, chinela havaiana, né? Comprava roupa lá na Feira da Madrugada. Aham. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou, agora é Deus, né? Ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amada, Deus tem planos para a nossa vida, né? Amém. Deus quer nos coroar. Uhum. Deus quer nos tirar do lugar de escrava para sermos vitoriosas, bem-sucedidas. Isso é o plano de Deus. E Deus é extremamente... Se o rei foi generoso com Esther, imagina o coração de Deus Sim. como é generoso conosco, né? E aí, o outro ponto que é muito interessante como lição para nós hoje é que ela era chucra, né? Ela era uma menina simples. Ela não vivia numa casa de ricos que tem bons modos na mesa, que se veste bem, que se calça bem. Enfim, ela não tinha nada disso. Aham. Ela é criada por um rapaz, né? Por um, sei lá, um senhor. Mas acontece que ela deram para ela uma oportunidade, assim, um curso em Harvard, né? Ela foi ser tratada, ela ficou 1 ano em tratamento de beleza. Sim. Então, veja bem, até eu, né? Se preparando, né? Tomando o Ozempic na barriga para ficar magra, papapá. Então, exercício, boas maneiras, boa alimentação, regras, roupas boas, calçados bons. Ela se tornou o que Deus queria que ela fosse e o que Deus tem para nós, né? A vida diária nossa é uma escola de Deus para nos refinar. Eu creio muito nisso, né? Então, ela se tornou uma menina refinada.
e foi morar com o rei como rainha, e toda a nação aceitou ela. Ela foi assim, as pessoas se apaixonaram porque ela era doce, Uhum. bonita, Aham. inteligente, bem tratada, humilde, educada, gentil. Tinha todos os predicados que Deus coloca na nossa vida. Nós não temos no natural, mas Deus vai colocando no decorrer da vida. Mas o que acontece? Havia, como todo lugar, há inimigo. Então, tinha um tal de Amã, que era inimigo do povo judeu. Ele odiava os judeus. Uhum. E ele criou um decreto. Você sabe que o inimigo não gosta dos crentes, né? Dos evangélicos, Sim. do povo de Deus. Ele criou um decreto que todo homem tem que ajoelhar e adorar curvar. Amã, se prostrar, né? Aí o que aconteceu? O Mardoqueu, que era o primo que criou a Esther, ele se recusou, porque ele, acima de tudo, o Mardoqueu, além de ser funcionário do rei lá, Temente a Deus, né? ele era servo do Deus Altíssimo, temente a Deus, conhecedor da palavra, Sim. conhecedor dos planos do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Esse é o alvo de nós, os cristãos. Só ao Senhor. Amém. Nós não temos idolatria nem por filho, nem por marido, nem por dinheiro, nem pela nação, por nada. O Senhor é o nosso alvo. E só a Ele nós adoramos, só a Ele nós servimos, só acima de tudo a Ele, né? Então, Mardoqueu se recusou a se inclinar, está no capítulo 3, versículo 2 e 3. Ele se recusou. Aí, no verso 5, diz assim: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Uhum. Então, a nossa atitude, muitas vezes, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, provoca furor nas pessoas. Sim. Provoca furor. Nós temos que estar preparados para a reação, né? E aí, ele teve um plano, né? Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mardoqueu. Quer dizer, ele ia acabar com Mardoqueu. Sim. Mas aí ele achou que isso era pouco, porque ele havia declarado que o povo era de Mardoqueu, por isso procurou Amã destruir todos os judeus. Quando Amã percebeu que Mardoqueu servia a Deus e não ao rei, que Mardoqueu não ia abrir mão das suas convicções espirituais, né? Então, o que ele fez? Ele pensou assim: eu vou acabar com essa raça toda. Uhum. Ele falou: vou acabar com todos eles. Ele foi até tolo, porque veja bem como as pessoas não medem as consequências, né? Se o povo judeu, o povo de Deus, né? O povo de Esther, era escravo, então era mão de obra. Sim. Se você acabar com a mão de obra, como é que o país cresce? Como é que as pessoas vivem, né? A mulher perde a empregada, o marido perde o funcionário, o país perde o trabalho. Então, vai ter uma tragédia. Mas ele não mediu, porque quando a pessoa está, olha aqui, cheio de furor, que está aqui no versículo 5, a pessoa perde o equilíbrio. E o orgulho cega, né? Orgulho cega. Orgulho cega. Aí, o que ele fez? Ele foi falar com o rei, né? Então, disse Amã ao rei, no versículo 8, ao rei Assuero: existe espalhado diversos entre os povos em todas as províncias do teu reino, rei, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Quer dizer, o rei caiu numa cilada. Envenenou o rei. Envenenou o rei. O rei nem pensou a consequência que essa atitude traria. Não estamos nem pensando na Esther. E nem questionou se era verdade. Nem questionou, né? Esse é o problema, né? É o que fazem com a gente às vezes, né? Levantam calúnias. A gente pode ser alvo de todas essas coisas, mas o Senhor é conosco, né? Amém. Então, o rei tirou, verso 10 do capítulo 3, tirou da mão o seu anel, que tinha a esfinge do país, e deu a Amã. Olha que coisa terrível, ele autorizou a Amã a fazer o que quisesse, né? E aí, esse Amã, que era um homem envenenado, cheio de ódio, e com esse anel, ele fez... ainda falou assim para o rei: olha, rei, eu vou matar todos eles e a riqueza que eles têm eu trago para o reino. Então, o reino vai ficar ainda mais rico. Mas que tolice essa palavra dele, que tolice o rei aceitar isso, né? Bom, resultado, né?
em nome do rei, ele escreveu, né, um edito, né, um decreto, né, e selou, né, para que destruíssem, no verso 13, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos e crianças e mulheres, em um só dia. Olha que absurdo. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueasse os bens. Quer dizer, mata e saqueia. Quem é que mata e saqueia a nossa vida hoje? O inimigo, né? O inimigo das nossas vidas. Ele quer matar, destruir, humilhar, tirar o valor, Sim. encher de complexo, botar obstáculo no nosso caminho para a gente cair, né? E ainda saqueia as coisas que Deus nos dá, o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia, Sim. a certeza da salvação, a vida eterna, né? Ele vem saqueando todas essas coisas. Bom, e o que acontece, né? Amã fala para Esther, né? Não, aí Amã se cobriu de pano de saco e de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Mordecai, né? Mordecai. Aí a rainha ficou sabendo, olha, o Mordecai lá, tá lá na rua igual um tolo, igual um mendigo, gritando, todo cheio de trapo. E ela falou, o que é isso, né? Ele explicou que a rainha nem sonhava, que estava já com o pé na cova, né? Já estava com sentença de morte. Aí ela ficou sabendo, a sentença foi dada por esse maldoso Amã, que ia matar todos os judeus. E aí ele fala para ela, né? Então, no verso 13 do capítulo 4. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther. Bom, ele manda a Esther interferir, né? Não é nesse versículo. Interferir junto ao rei. Só que havia uma lei, né? Você só chega na presença do rei se ele te solicitar. O rei tinha muitas esposas, né? Você só vai lá a convite. E se você, se ele rejeitar a tua presença e não lançar o certo em seu favor, você vai morrer, né? Aí ela falou assim, eu não posso ir lá, você está pedindo uma coisa muito grande. Aí ele diz esse versículo aqui do verso 13 do capítulo 4. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Você também não vai escapar. 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte, né, seguramente, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosses elevado à rainha. Então, eu creio que o alvo da nossa palavra é essa. Primeiro, de escrava a rainha, né? Nós nascemos para ser escravos de Satanás, escravos do pecado, escravos da doença, da tragédia, mas Jesus Cristo pagou um preço para nos tirar da escravidão para a sua maravilhosa luz. Então, ela, como escrava, morreria também junto com todas as pessoas. Só que Deus, mandando Jesus para nos salvar e libertar, ele fez um trabalho gigantesco e eterno que nos livrou da morte. Amém. Então, mas nós não somos salvos para viver de turismo nessa terra. Aí é uma outra grande lição. Nós somos salvos para servir, né? Temos uma missão, né? Temos uma missão, né? Ainda ontem eu fui num médico cardiologista, ele falou, diga para o seu marido, que ele é cardiologista também no meu marido, diga para o seu marido que Deus tem uma missão para ele. Esse médico não é evangélico. Que Deus tem uma missão para ele. Ele não pode morrer tão cedo, para ele se cuidar, porque o mundo precisa de homens como seu marido. Então, o mundo precisa, amada, de pessoas como você, né? Como nós, que já temos uma nova vida, uma nova esperança. Então, nós estamos nessa terra e nós fomos alvos do amor de Deus, fomos alvos da salvação em Cristo Jesus, para alguma coisa. Fomos salvos para servir. Eu acho que a gente pode pensar nisso, Dilza, em tudo, né? Em tudo. O Senhor não nos coloca no trabalho, no lugar onde nós moramos à toa, né? Não. Ele tem uma missão nossa, uma missão dele para nós. E às vezes a gente se esquece disso, né? À medida que nós vamos sendo abençoados, que nós vamos sendo... A gente vai se esquecendo que tudo que Deus proporciona para nós
é para falar do seu filho Jesus, é para anunciar o que Cristo fez. Exatamente. Né? O fim sempre é a vida eterna. Amém. Porque as coisas dessa vida são muito passageiras. Todo mundo está falando agora, acho que você também concorda, que o tempo está passando muito depressa. Os dias são curtos, as horas são curtas, o mês acaba. Olha a direção que nós estamos do ano, já na metade do ano, né? Então, a vida está correndo muito depressa. Então, o que nós temos que investir na nossa vida? Nas coisas eternas, no reino de Deus. O que a rainha Esther foi fazer naquele palácio sem ter a menor possibilidade nem dela? E por que a rainha foi destronada? Quer dizer, tudo tem um propósito de Deus. E nós estamos aqui, eu estou nesse programa hoje com você, o marido que temos, a família que temos, a igreja que temos, o país que moramos, tudo há um propósito. Amém. E nesse propósito, Deus conta conosco. Nós somos as mãos do Senhor, os braços do Senhor, a boca do Senhor. Deus conta conosco para realizarmos uma obra maravilhosa, né? Então, essa tragédia que ia recair nesse país, que todos morreriam seguramente, porque, naturalmente, os judeus também iam lutar, né? Então, haveria uma matança nacional, né? Uma coisa terrível. Só que Deus falou para o que cuidou dela, falou, né, Mardoqueu, você fala com o rei para fazer alguma coisa. Foi aonde o rei falou, olha, uma vez que se sela uma ordem, não pode revogar. Já foi selado, eu não posso revogar. O que eu posso fazer é criar uma outra orientação. Que os judeus se armem e lutem por eles, se defendam, né? É o que nós temos na Terra hoje, né? Nós lutamos pela nossa sobrevivência espiritual, mesmo tendo grandes inimigos, né? E a nossa espada é a palavra de Deus, a fé, né? A certeza que não estamos sozinhos, que o Espírito Santo de Deus está conosco, e essa é a nossa arma, né? Para nós vencermos. E realmente houve a luta lá, o dia que foi marcado, e os judeus venceram, né? Sim. Agora, mais importante ainda que tudo isso, a gente vê, por exemplo, o valor que Deus deu para Esther, que não tinha menor potencial. Esse valor, amado, é dado para você, para mim. Deus nos coloca um potencial que nós nunca teríamos ao natural. Ele nos capacita para o casamento que temos, para os filhos que temos, para a igreja que temos, para o país que temos. O Senhor nos assim, talha, Ele nos molda, Ele vai nos usar. Amém. Não adianta correr. É melhor não correr. Se deixa ser burilado, tratado, que você vai ter mais vitória. Você vai sair de escrava para rainha. Então, o que acontece? Passado, houve realmente a batalha, e os judeus ganharam a batalha, né? Porque eles eram em maioria, eles eram escravos. E por que Deus era com eles, né? Nós ganhamos nossas batalhas porque o Senhor é conosco. E eles ganharam a batalha, e a gente percebe, eu sempre falo desse estudo, essa menina que nasceu para ser improvável, teve uma vida tão assim. Ela era uma escravinha que limpava a casa do primo, sei lá, né? Ela não tinha uma vida de destaque em nada. Mas o que Deus fez com ela é algo fascinante, e Ele faz com todas nós hoje, né? Amém. O Senhor muda a nossa sorte, muda o nosso cativeiro, nos tira do Egito, nos traz para Canaã, para a terra que mana leite e mel. Ele faz isso todos os dias com as nossas vidas. E ela, de escrava, ela se torna a grande rainha de lá, quer dizer, um destaque. Mas uma coisa assim, mais no final do estudo, que eu acho assim muito impressionante, que quando eu falo desse estudo, valorizando a Esther, valorizando a Amã que soube criá-la, valorizando o rei que foi quebrantado, que aceitou o conselho dela, valorizando todas as vitórias, mas por muito tempo eu não tinha visto isso, que eu quero destacar como lição primordial para nós hoje, né? O que ela fez não foi pequeno, foi grande, né? Além de tudo isso, a Bíblia diz que muitos, depois da guerra vencida, muitos daquele povo, e aí o pessoal que era da nação, que não era escravo, se converteu ao judaísmo, se converteu ao Senhor. Amém. Então, tudo que nós fazemos,
deve ter esse propósito. Aonde nós moramos, na própria igreja nossa, o nosso dinheiro, ele tem que ser visto, tem que ser usado, tem que ser pensado para o reino de Amém. Deus, para a salvação das pessoas, né? Para a libertação, para tirá-las da mão do maligno, do mal amando, aquele que vai destruir. Deus nos coloca nos lugares certos, na hora certa, para nós salvarmos as Amém. pessoas, né? E quando você salva alguém, você salva também, né? Aham. Porque tudo que você reparte, tudo que você dá, você recebe em dobro, você recebe a alegria, a gratidão, né? Então, eu falei isso uma outra vez que estive aqui, e não vou falar com outro propósito, a não ser edificar o nome do Senhor. O irmão do meu marido, que teve AVC, ficou paralítico, tal, veio morar na minha casa. O meu marido já é uma pessoa meio que enferma, né? E veio esse aí, para eu cuidar. E eu nunca tive empregada, às vezes uma faxineira quinzenal e tal. Então, o pessoal é louca, você não vai aguentar. O que você quer provar com isso? Falei, não quero provar nada, ele veio para minha casa, não tem para onde ir, eu tenho que cuidar dele. Né? O que vem às tuas mãos, faz conforme as tuas forças, a Bíblia diz, né? E nós cuidamos dele com muito amor, e ele melhorou, eu fazia jogos com ele, exercícios físicos, além de toda a rotina de alimentação, de lavar roupa, aquela coisa toda. E aí as pessoas diziam assim, mas o que, vocês, olha a sua idade, você não é mais criança, né? Eu disse assim, gente, Deus me fortalece. Amém. E vou dizer uma coisa para você, Tati. Deus me dá uma energia, uma disposição e uma alegria que eu não sei de onde vem. Eu sou uma pessoa grata porque tudo na minha vida está sendo abençoado pelo Senhor. Mas quanto mais desafios eu tenho, mais lutas eu vou ter que enfrentar, mais problemas, vem sobre mim uma energia do Senhor, uma bênção de Deus ainda maior. E essa é a verdade. Até tem um ditado popular que não tem nada a ver com a Bíblia, que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? O frio aumenta, Deus aumenta as suas cobertas, liga o seu aquecedor. Então, você tem Agora, a pessoa quer ficar, não, eu já tenho idade, estou precisando descansar. Misericórdia, eu nunca vou falar isso na minha vida. Uhum. Não vou olhar para a minha idade, nem vou querer descansar. Eu quero viver intensamente cada dia da minha vida. Quero ser útil, quero ser bênção. Porque quando você dá, você recebe. É uma alegria muito grande, né? Sim. E essa menina, ela libertou um povo, libertou um país, libertou um rei. E ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus para a conversão de muita gente. A igreja encheu. Uhum. Tiveram que construir igrejas e igrejas e igrejas, porque encheu, no caso das sinagogas, mas se fosse nosso contexto hoje ser igreja, encheu de gente que se salvou. Ela foi uma missionária. Uhum. Ela não foi só uma rainha, foi uma missionária, que aliás a vida nossa deve ser essa, né? Nós somos servos do Senhor e somos missionários, nós somos anunciadores do reino de Deus. Amém. Então eu louvo a Deus por esse estudo, né? Porque é maravilhoso a gente aprender isso. Quer ver? Eu quero ler o versículo que diz, que eu achei lá, que eu não tinha citado antes para as pessoas. Eu esqueci de marcar aqui. Que se converteu? É o 8:17. Exatamente. Também, quer dizer, além de todas as coisas boas que aconteceram para o povo de Deus, também em toda a província, de todo aquele estado, aquele país, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre eles judeus alegria, regozijo, banquete, festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, se converteram. Porque os judeus eram o povo de Deus, se converteram a Deus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ai, que coisa linda, que chave de ouro isso aqui. A nossa vida tem que ser isso. Além de você ser boa vizinha, boa esposa, boa mãe, boa tia, boa avó, boa trabalhadora aqui no Tati Elas, mas você também, Deus te usa para crescer o reino. Né? Amém. Quantas pessoas que nos ouvem nesse programa, ouvem você semanalmente e se chegam ao Senhor. Isso é maravilhoso. Amém. É uma alegria no nosso coração. Graças Amém. a Deus por isso. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Dilza, muito obrigada. Foi uma alegria muito grande. É muito gostoso a gente meditar que as nossas circunstâncias, a condição que nós nascemos, não determina
ou não impede a mão de Deus de agir na nossa vida, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que eu trago sempre do meu coração é que Deus pode mudar a nossa situação a qualquer momento. A qualquer momento. Qualquer momento E ele pode. muda. E ele muda, exatamente. Fique você com essa esperança, né? Amém. Independente do que você esteja passando, creia Creia. que Deus pode transformar a sua vida. E quando Ele transformar, não se esqueça de glorificá-lo e testemunhar o que Ele fez na sua vida. Exatamente. Porque é para isso que o Senhor faz e realiza coisas em nós. Não é para que nós sejamos exaltados, mas é para que Cristo seja exaltado. Amém. Amém. Dilza, muito obrigada. Foi um prazer. É uma Tati, alegria ter você aqui. Pra É mim muito bom também. aprender com você. E, gente, Deus abençoe sua vida. Se você foi edificada, compartilhe esse programa. Você pode me escrever, vai aparecer o e-mail aqui, o meu e-mail, sou eu que respondo. Eu vou ter muito prazer em ler a sua história, o que você tem a nos dizer. E eu espero você aqui na próxima terça, às 10 da manhã.